Fala Dev, meu nome é Lucas Uchoa, bem-vindo ao Debug. E se você trabalha em uma equipe que possui um Dev Android, você muito provavelmente já ouviu essa pessoa falar sobre Activities e Fragments. São coisas simples para quem já trabalha há bastante tempo com desenvolvimento Android, mas para quem está começando, às vezes é bem complicado entender a diferença entre eles. E muito pior, se você não é um desenvolvedor Android, talvez essas palavras nem façam sentido para você. O que me motivou a trazer esse vídeo hoje foi a pergunta que eu recebi de um amigo meu. Ele é tester e ele queria saber a diferença entre Activities e Fragments. Então, para acabar de vez com essas dúvidas, bora falar um pouquinho mais sobre Activities e Fragments. Mas antes, aquele velho aviso. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, clica nesse botãozinho vermelho de se inscrever. É de graça para você e dá ainda mais ânimo para eu continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para o canal. E para a gente entender melhor o que são cada um deles, a gente precisa entender um pouquinho de onde eles vêm, a origem de cada um. Muitas vezes a gente está tão acostumado a utilizar alguma coisa que a gente esquece do porquê aquilo existe e o problema que ele veio resolver. Então um pouquinho de história às vezes cai bem. Então começando pelas Activities, elas existem desde a primeira versão do Android, lançado lá em 2008, a API 1. De forma bem resumida, lá em 2008, as Activities elas existiam como uma estrutura responsável por criar as views e receber as interações com o usuário. Então um aplicativo criado em 2008, se ele tivesse duas telas, muito provavelmente ele possuiria duas Activities diferentes para construir cada tela. E diferente de outros paradigmas de programação, que a gente precisa de um bloco main para começar a executar a nossa aplicação, no Android a gente começa a aplicação por uma instância de uma Activity. Então a nossa Activity ela também é a porta de entrada da nossa aplicação. Então nesse período só existiam as Activities, o tempo foi passando, a tecnologia foi evoluindo e no lançamento do Android 3.0 foi lançado também os Fragments. Naquela época estava começando a surgir os tablets, então o Fragment ele foi criado como uma forma de simplificar o desenvolvimento para aplicações para tablet e para celulares, como uma forma de reutilização das telas. Então o fragmento ele era uma subtela de uma Activity, e uma Activity ela podia possuir mais de um fragmento. Imagina o seguinte, se eu estiver criando uma aplicação para um tablet, e essa minha aplicação tiver duas telas, eu poderia criar dois fragmentos, colocar esses fragmentos na minha Activity e exibir as duas de uma só vez para o meu usuário final. Porém, se eu estivesse rodando esse mesmo aplicativo em um celular, eu poderia utilizar esse fragmento de uma maneira diferente, apresentando um de cada vez sobre a mesma Activity e trocando entre eles. E com o lançamento dos Fragments, muitos desenvolvedores passaram a utilizar os Fragments para a criação das suas telas, até mesmo aqueles que não estavam desenvolvendo aplicações para tablets. E claro que como toda inovação, ela sempre vem acompanhada com um pouquinho de resistência, com os Fragments não poderia ser diferente. Gerenciar o ciclo de vida de uma aplicação já não é uma tarefa fácil, e com o lançamento dos Fragments muita gente repetia a mesma frase, que Fragments e Activities são quase a mesma coisa. Elas são containers de view e cada uma possui o seu ciclo de vida. Lidar com um ciclo de vida já não era a coisa mais simples do mundo. Agora imagina lidar com isso aqui. Essa bagunça aqui é o ciclo de vida de uma Activity e de um Fragment e como eles são interligados. E acredite se quiser, teve até gente grande, como a SquareUp, fazendo campanha contra os Fragments. Dá só uma olhada nessa publicação deles. O tempo foi passando, Fragments foram ficando cada vez mais populares entre os desenvolvedores e ia chegar uma hora que a Google ia ter que começar a tomar partido. E isso começou a acontecer no Google I/O de 2017, com a apresentação do Architecture Components. E também quando a Google começou a recomendar a criação de aplicações Single Activities. Mas beleza, já tivemos bastante história. O que a gente pode concluir com isso tudo? Ambos foram criados com a mesma visão, que era a construção de tela e interação com o usuário. Porém, os fragmentos ainda tinham mais uma missão, de ser mais fácil de ser reutilizados. Os Fragments, para existirem, eles precisam de uma Activity. Eles possuem um ciclo de vida próprio, e esse ciclo de vida é diretamente afetado a essa Activity onde ele está hospedado. E por fim, eles são manuseados da forma 1 para muitos, onde uma Activity pode conter vários fragmentos, porém o contrário não é verdadeiro. Já que o fragmento, ele precisa de uma Activity para existir, então ele não consegue colocar duas Activities em cima dele. E sabendo disso, como que a gente deve utilizar eles? Se a gente for seguir o padrão recomendado pela Google, o natural seria suas aplicações serem Single Activity. Isso é o mesmo que dizer que a sua aplicação ia ter apenas uma Activity para poder startar sua aplicação e todas suas telas e fluxos seriam criados em cima de fragmentos. E isso facilita bastante o desenvolvimento, já que você não vai precisar se preocupar tanto com o ciclo de vida da sua Activity
não vai precisar transacionar informações entre activities e vai reduzir bastante a complexidade da sua aplicação. Mas você também pode seguir outros padrões, como por exemplo, ter uma activity por feature. Dessa maneira, se sua aplicação, por exemplo, tiver 3 features, como de pagamento, de câmera e de dados pessoais, a sua aplicação ela vai startar uma activity nova a cada fluxo. Isso pode te dar um pouco mais de controle sobre o contexto de cada uma das activities. Ou também, você pode definir um outro padrão arquitetural que achar interessante. O importante é você conseguir adaptar a sua arquitetura para a realidade do seu projeto e tentar reduzir ao máximo a complexidade dele. E bom, galera, é isso para o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, escreve aqui nos comentários o que você quer ver daqui para frente e até a próxima.